capítulo 5, vamos ler o versículo 3 e o versículo 7. Livros de São Lucas, pastor Lucas, no seu capítulo 5, versículo 3 e até o versículo 7. Vou pedir aos amados para essa leitura, quem encontrar, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Evangelho segundo São Lucas, seu capítulo 5, versos 3 ao 7. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. A palavra do Senhor. Ok. Podemos assentar, por favor? Bem, nós vamos aquecer apenas algumas palavras no tema principal, que será o nosso subtema da noite de hoje. O nosso tema principal do retiro é o jovem no centro da vontade de Deus. E nós vamos acrescer que para o nosso tema desta manhã seja o jovem no centro da atenção, no centro da vontade de Deus, deve ter uma rede. Vou repetir. O nosso tema que vamos abordar nesta manhã, o jovem no centro da vontade de Deus deve ter uma rede. E é aqui onde nós vamos conversar com os amados. Agradecer a direção da juventude, no qual todos nós fazemos parte, pelo privilégio que me foi concedido partilhar a palavra de Deus com os amados. Gostaria de dizer o seguinte: não existe nenhum homem perfeito neste mundo atual, sem o próprio Deus. Todos nós somos falhos, estamos cheios de falhas, mas cada um de nós, Deus atribuiu uma missão, atribuiu uma responsabilidade e deu dons a cada um de nós. E esses dons são diferentes, mas acima de tudo nos complementamos nessas graças. Se alguém sabe tem a graça de pregar, alguns têm a graça de nos moderar, como o nosso irmão nos fez nessa noite. Nós já sabemos, nos alegramos. Então, essas graças complementam o objetivo de exaltar o nome do nosso Deus. Muito bem. Dentro de 15 ou 30 minutos, nós vamos conversar sobre este tema, que nós agradecemos que todo o centro da vontade de Deus deve ter uma rede. Se tivermos as possibilidades, o nosso protocolo da juventude, gostaria que nos arranjasse quase temos isto, gostaria de certificar algumas coisas nesta mensagem. Mas, como disse, vamos ser extremamente curtos, e vou pedir que os amados prestem bastante atenção. Bem, então nós estamos aqui, de certeza já ouvimos falar de uma rede. É uma rede. Tem uns alunos que tomam banho. Atualmente a rede já não serve apenas para exercícios da pesca, mas hoje em dia nós encontramos a rede até nas nossas casas. Encontramos isso nas pedonais, as senhoras a venderem, para exercício de quem vai banhar, usa esta rede para poder se esfregar o corpo, poder servir de auxílio para o seu banho. Então, onde nós acreditamos, conhecemos uma rede. Mas a rede, no seu sentido da sua criação, foi feita ou foi fabricada
pescar. De pescar. Okay? E todos nós também já sabemos que já vimos peixe. O peixe é fruto de rede e também de anzóis, se eu estou certo. Né? Anzóis tem um instrumentozinho que tem como símbolo, como se fosse, assim, tem uma certa curva. Esse instrumento permite que quando o peixe vê uma isca, ele vai querer engolir a isca e logo tem um instrumento, um ferrozinho aí entortado e vai encravar na garganta e depois o pescador vai puxando o fio para fora do mar e aí nós temos os peixes. Okay? Nós vamos um bocadinho devagar, mas vamos trabalhar mesmo com o nosso tempo. Queremos ele mesmo ser muito objetivo, mas deixar uma mensagem bem clara, bem capital na vida de todos nós que estamos a participar neste evento. Ok, se nós estamos a explicar assim para que todos tenhamos a compreensão exata e certa do que é que nós queremos falar. Okay? Então, a rede, como nós dissemos, é fabricada com o intuito para exercício de pesca. Os pescadores usam tanto a rede, mas hoje está a perder a sua essência, até também no nosso bairro nós estamos a usar rede, e é muito bom. Okay? Amados, se não vamos ter quadro, então vamos tentar fazer aqui figurinhas, né? Com os dedos. Então nós já vimos a rede tem um símbolo. O amigo vem, faz favor. A rede tem um símbolo, né? Tem aquele que nós chamamos de nó, né? É mesmo isso, né? Faz assim. Okay? Ele tem esse sentido, ok? Depois, se aparecesse mais alguém, ele vai fazer assim, faz assim, né? No outro irmão vai colocar mais o braço aqui e ele vai formando outro nó. Se ele cruzar o braço assim, né? Cruzar seu braço, por favor. Eu vou colocar assim a minha parte, o outro irmão vai colocar aqui e outro irmão vai colocar dessa forma. Olha só o que está formando aqui tão bonito, ok? Significa dizer, essa posição, a rede não quebra, ou seja, ele está fechando o ciclo, ok? Faz favor, pode sentar. Amém? Amém. Estamos entendendo aquilo que a gente está querendo explicar aqui? Amém. A rede é constituída por diversas partes que auxiliam na sua plenitude, para que ele não quebra e para que seja verdadeiramente uma rede. Senão criamos um triângulo, mas a rede é extensa. Podemos ter uma rede que cabe aqui esse meio que nós estamos. No sentido verdadeiro da palavra de Deus, a rede tem vários significados. Um dos significados para esse exercício, para esse tema que nós lemos, ou para esse texto que nós lemos, a rede simboliza a própria oração em si. A rede simboliza a palavra de Deus que nós estamos a ouvir nesta manhã. Ele tem essa eficácia de, quando é lançado, quando a palavra de Deus é pregado, tem a capacidade de reter, de captar, de capturar almas para Deus e trazer para Deus. Ou seja, a palavra de Deus tem a eficácia, tem a característica de uma rede, tem a capacidade de ser jogado no mar, e ao jogá-lo no mar, né, ele tem a capacidade de capturar almas que estão lá no mundo, no mar, e trazê-lo para Cristo, que é para fora. Amém? Amém. A rede também tem a capacidade de ser interpretada como a oração. Vamos dar uma pausazinha, vamos retroceder. O que é que nós estamos a dizer para uma rede? Os discípulos de Jesus, que nós lemos nessa passagem, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando à beira do lago da Galileia e encontraram certos pescadores que durante a noite eles trabalharam, foram jogando a rede e não saía peixe nenhum, não capturavam peixe nenhum no mar ou naquele lago. Entretanto, depois de aparecer Jesus, depois de pregar a palavra de Deus, convidou os futuros discípulos, naquela altura não eram os futuros discípulos de Jesus, para que dessem uma volta com Cristo no barco
para o mar. Amém? Amém. E lá eles foram. Mas um detalhe muito importante nessa passagem. Antes de eles terem partido, a Bíblia diz que eles, depois de terem trabalhado toda a noite, não capturaram peixe algum, né? Eles ficaram a consertar as suas redes. Aqui onde vamos tirar as palavras mais profundas, mais destacadas da nossa mensagem desta noite. Ficaram a consertar as suas redes. Conserto é ajustar, é enquadrilhar, é endireitar alguma coisa que está mal ou está mal. É necessário que os cristãos consertem as suas redes para exercício da fé, para exercício de cristianismo. O que é que nós estamos a dizer que uma rede possa significar? Estamos a dizer que uma rede significa a palavra de Deus e também simboliza a natureza da oração da vida de um cristão. Olha, amados, o que é que acontece se uma rede já está podre, já está velha? Muito obrigado. Uma rede que está velha, né? Uma calça que está velha, tem muita tendência de se rasgar, de se quebrar, de se cortar. Então, muitos cristãos, presta atenção, muitos cristãos estão assim. As suas redes já estão velhas e algumas das suas redes estão novas, mas não está bem acertado, não está bem ajustado. Lá no mar existem variedades de peixes. Temos peixe e temos peixinhos. Amém? Se a tua rede, o seu nó é tão grande, a abertura é tão grande, significa dizer o peixinho vai fazer o quê? Vai escapar. Amém? Bate salva de palma para nós. Se a tua rede, o nó for muito grande, os peixinhos vão escapar, não vão ser capturados. É necessário que o cristão ajuste a sua rede quando é chamado o exercício da sua fé. O que é que nós estamos a querer dizer para consertar a rede? Porque Deus nos chamou com alguns determinados desafios na vida cristã. A vida cristã é a vida de oração contínua. Como diz a Bíblia, orar sem cessar. É necessário que a sua rede seja ajustada para esse desafio. Ser de curto ou longo prazo. Porque alguém é cristão porque tem algum problema. Tem uma situação que lhe incomoda e essa pessoa vai ajustar a sua rede em função dos problemas que lhe inquietam. Depois desses problemas serem ultrapassados, Deus dar uma certa solução, esse cristão para de jogar a sua rede, para de usar aquela rede, ou seja, para de orar, porque o que ele desejava já foi dado por ele, por Deus. Amém? Ok. Então, nós estamos aqui a ver o que simboliza uma rede. Nós estamos a dizer que a rede pode simbolizar a própria palavra de Deus e tem essa eficácia, tem esse poder de resgatar pessoas, de capturar pessoas, né? E trazê-los para a luz, ou seja, tirar das trevas para a luz. A rede tem essa função. Quando é jogada no mar, né, a palavra de Deus tem essa função. Quando nós jogamos para o mar habita lá diversidade de animais, não só peixe. Temos lá as baleias, os golfinhos, não sei lá mais quantos. Os pescadores que entendem bem essa natureza de animais que vivem lá no mar. Mas é diversidade de seres que lá vivem, né, os animais que vivem lá no mar. Então a palavra de Deus tem esse critério. É como uma rede. Se alguém já presenciou o pescador a lançar a rede no mar, ele usa com tanta força, tanto jeito, né, ao jogar, depois a rede se estender para poder abranger diversidade de peixe. E o mar e aqui o critério da nossa pregação estamos a ser simbolizado como o mundo. No mundo nós vamos encontrar também diversidade de pessoas. Os muijanos, malanginos, benguelenses, os camindanos, os camindeses, né? Encontramos esse todo tipo de
escolhemos, né? Se está correto. Então encontramos os estudados, que não estudaram, o que entende o AEP, o que entende o CEE, e nos encontramos lá no mundo. Então, como lá no mar, encontramos aí as baleias, encontramos aí os tubarões, né, que tentam ameaçar às vezes aqueles peixinhos pequenos. Então, encontramos esse tipo de pessoa lá também no mundo, amém? É como no mar. O mar é um mundo. E o mundo físico que nós vivemos também tem as suas realidades. Encontramos feiticeiros, encontramos quibandeiros, encontramos pessoas que vão comprar tela de 50, de 100, encontramos lá no mundo. E a palavra de Deus tem essa capacidade de capturarem todos. Quando ele é jogado, assim como ele foi jogar nessa manhã, pregando para os irmãos, ele está sendo jogado para todos. E vai capturar alguns. Olha só o que a gente faz quando é jogado no mar. Olha, alguns peixes que são muito alegres, que não querem ser capturados, amém? Tal como também os amados do Senhor. Aqui essa palavra vai lhe bater, vai lhe tocar, mas ele vai esquivar dele. Está como alguns peixes. Se algum dia você tiver o privilégio de pescar, logo você lança o anzol no rio, aqueles peixinhos até logo que sentiu alguma coisa dentro do lado, pode se esconder. Depois de ver a mão no mar, for tão calmo, e aquele peixinho vai sair, vai procurando a comida. Isso também é característica de alguns cristãos. A palavra que ele tocou vai esquivando dele. Para ele não é uma verdade. Ele não quer estar dentro daquela rede que a palavra de Deus quer nos capturar e trazer para a luz. Ele quer permanecer lá no mundo. Olha, é bom depois dessa pregação, estamos amando ali para casa, se calhar assistir um documentário dos pescadores. Olha, quando a gente está saindo do mar, às vezes a palavra de Deus tem resgate até que ele está querendo esquivar. Olha, depois vê a rede saindo, então aqueles peixes enriquecem, vai lutando com aquela sua cauda, e não vem. Antes da rede chegar até o barco, vê aqueles peixes que começam a cair, amém? Isso é não tem me impressionado, não tem focado lá no mar, amém? E nós na igreja temos a característica desses cristãos, amém? Deus está nos chamando para a luz, mas está lutando, o irmão está lutando para que volte lá naquele mundo, porque a Bíblia diz que o mundo oferece honra, oferece uma beleza que atrai a atenção dos cristãos. Lá encontramos o nosso BGI, né? Nós encontramos lá a água do chefe, encontramos a discoteca, e na igreja só temos isso que fizemos hoje à noite. Aleluia, papai! Mas lá no mundo aí tem aquelas melodias e trocas, se você não tiver o cuidado, a concentração, não vai ver os peixes estão mexendo. Aqueles remix, né? É remix. Mix. O mundo tem esse mix. Quando está tocado, se você não é cristão de verdade, vai achar que a pedra lá embaixo está mexendo, está mexendo. Por quê? Esse cristão, quando é pescado com a palavra de Deus, ele luta na rede. Luta. Alguém está vendo aquela imagem quando aqueles pescadores que trabalham com grandes navios, para puxar a rede precisam de um instrumento, de uma maquinazinha, vão puxando uma máquina. Você vê os peixes lutando dentro da rede, a lutar e alguns começam a cair. Quem na natureza destruiu o cristão? A palavra de Deus veio para ele, mas ele vai lutando mesmo estando dentro da rede, dentro do ciclo divino de Deus, né, que é aqui na igreja. Ele está lutando para que saia dentro da rede. Ele está lutando para sair dentro do radar de Deus. Aleluia. Amém. A palavra de Deus é uma rede. Nós vamos terminar, mas olha para mim. Olha mesmo para mim. Nessa mensagem que nós lemos, vimos algo muito importante. Os pescadores trabalharam durante toda a noite. Lançando as suas redes. Fizeram o que tinha que fazer. Mas, na verdade, os pescadores não tiveram o privilégio de adquirir peixes durante o período da noite.
cansados de perder uma noite inteira sem nada, de manhã decidiram consertar a sua igreja. A minha pergunta é, normalmente aqui nos cultos os mais velhos não fazem, não é mais na escolazinha. De que lugar saíram os peixes? Nós aqui chamamos a atenção a leitura. Amados, em que lugar os peixes saíram? Amém? Irmão e irmã, vamos falar mais alto. No lugar mais fundo do mar. É aqui onde nós vamos fechar a nossa mensagem. Mas olha para mim antes. Nós já falamos na natureza do cristão, dentro da igreja, lá no mundo, que foge ao radar de Deus, que é a palavra de Deus, o raio do alcance da palavra de Deus. Nesse momento que eu estou pregando, o raio do alcance está aqui, dentro dessas quatro paredes. E aquele está aqui está lutando para escapar dessa verdade. Mas a palavra de Deus vai fazendo tudo para te resgatar. Os peixes saíram no lugar mais profundo. Significa dizer que os pescadores, que é o Tiago, que tiveram aí a fazer exercício, Pedro, de pesca, estava lançando a sua rede no lugar errado durante a noite. Embora que eles tinham experiências, embora que fossem experientes na matéria, mas naquela noite eles falharam. Estiveram a lançar redes na posição errada, na direção errada, não no lugar profundo onde ele precisava lançar a rede. Alguém nessa noite precisa lançar a rede na direção certa. E para sair peixes, deve lançá-lo no lugar mais profundo. Você ainda não entendeu? Para a sua oração ter uma certa eficácia, para que haja uma solução na sua vida, nos seus problemas diários, cotidianos, você precisa lançar a sua rede no lugar mais profundo. Se alguma coisa está te incomodando, você vai notar durante o ciclo do Pedro, Tiago, os pescadores fizeram durante a noite toda, uma noite longa. E eu sigo de vida de muitos cristãos. Eles vão lutando com o problema, meses e meses, anos e anos, e estão lançando sempre a rede no lugar errado. Pedro eram experientes, eram de profissão pescador, mas naquela noite ele chumbou, fizeram de tudo. Ele conhecia o lugar que poderiam capturar peixe, mas naquela noite ele chumbaram. Tem duas coisas importantes aqui. Além dele lançarem a rede no lugar, alguém que lhes disse tinha que lançar a rede no lugar mais profundo. Se você tem orado bastante por uma determinada situação, é preciso que você jogue hoje a sua oração no lugar mais profundo. No lugar mais profundo onde sai peixe. Aqueles peixes, como disse a palavra de Deus, aqueles peixes significam alma para Cristo. E por isso, se vocês verem outras linguagens bíblicas, Jesus está dizendo assim: Pedro, pode fazer pescadores de homens. Mas então estamos aqui a querer dizer, para que haja uma solução nos problemas que nos inquietam, é necessário que o cristão lance a sua rede no lugar profundo. Pedro não lançaram a sua rede no lugar mais profundo, mas quando Cristo entrou no seu barco, disse: olha, vamos dar uma volta, procura o lugar mais profundo do mar e jogue a sua rede. A palavra de Deus diz que depois de terem jogado, saiu tantos peixes em que a rede não suportou. A palavra de Jesus pode ser a palavra de um seu líder, pode ser a palavra do seu pastor. Há certas dificuldades que os cristãos passam, precisam apenas, às vezes, de uma orientação, uma palavrinha só do seu líder. Olha, Ana tinha problemas. Ana mãe de Samuel, tinha problemas. A Bíblia diz que
estava orando assim. Quer dizer que ele já estava num lugar que? Profundo. Já estava num lugar profundo. Mas precisava de uma palavra de alguém que era o Eli. Para dizer assim, olha, eu não sei se você está bêbada, mas se alguma coisa você quer com Deus, que Deus te conceda e vá em paz. Amém? Amém. E a partir daquela data, a Ana foi abençoada por nosso Deus e teve seu primeiro filho, Samuel. Amém? Deixa eu repetir. De certeza você deve ter um problema. Eu também devo ter um problema. Se calhar o meu já dura 1 ano, o seu pode durar mais de 1 ano. Mas a palavra que Deus está te dizer nessa manhã, jogue a sua rede no lugar mais profundo. Mas não jogue por jogar. Tem que jogar com orientação de alguém. Essa orientação pode ser a palavra de Deus, pode ser a orientação de um seu líder. Então, se você tem um problema 1 ano, 2 anos, 5 anos, não tem solução, mas você tem pastor, você tem líderes, ou um líder, a quem você se identifica na igreja? A quem você se identifica na sua fé? Se alguém viver, vai ver o quê? Amém? Amém. Eu, quando estudei na Ibiada, meu professor dizia assim: se um dia você ir numa universidade e tiver cadeira e contabilidade, de certeza alguém um dia vai te perguntar de onde você estudou. Okay. Lá em volta da vida, quando passei no Tanga, um dia alguém olhou para mim e disse: você estudou onde? Eu disse: estudei na Ibiada. E eu fiz a outra pergunta: por que o Senhor me pergunta assim? E se o Senhor tinha que ser? Amém? Amém? A quem você se identifica da sua igreja? Quando alguém olha para ti e diz assim: você é filho de quem? É liderado de quem? Para você jogar na sua rede, precisa se calhar uma palavra de alguém para que no lugar mais profundo possa sair peixe. Essa é a nossa mensagem. Vê como você tem jogado a sua rede. A rede simboliza a vida de oração, simboliza a palavra de Deus. A oração resgata a pessoa. Quanto mais você orar: oh Deus, estou com o coração daquele irmão lá, que muda melhor. Isso é uma rede que está lançando contra mim. Amanhã essa rede vai me puxar para que eu possa mudar. Se eu tiver a pregar: irmão, muda, melhora, Jesus precisa de você. Essa é uma rede que estou lançando contra esse irmão. E amanhã essa rede vai puxar esse irmão para Cristo. Qual é o seu problema? Em que posição você tem lançado a sua rede? E quais são os resultados quando você tem puxado a sua rede, que a sua rede traz para si? Nada ou tem trazido alguma coisa? Hoje Deus te ordena: lance a sua rede no lugar mais profundo. No lugar mais profundo, onde vai sair bom resultado para a sua vida, para a solução dos seus problemas. Eu lhe convido a levantar para